Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve a agricultura sintrópica no Brasil. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai tentar discutir um pouquinho. Será que dá para fazer pasto sintrópico? Ou seja, você tem um sistema em equilíbrio que vai se autoalimentando. Aqui tem um sistema de agrofloresta, mas eu vou falar dela depois. Já tem uns cafezinhos, mas não é o tema. Mas é importante ter a linha de árvore aqui, né? Para demonstrar como é que o sistema pode se desenvolver. Mas vamos lá. Aqui eu estou naquele primeiro platô que eu falei quando eu estava no primeiro vídeo explicando a propriedade. Então aqui tem a estrada que passa, tem esse platô, depois desce lá para o Rio Areia, lá para a parte de baixo. Então isso aqui foi uma área que até foi passado uma máquina aqui para dar uma alinhada nela, né, para deixar mais ou menos estável. E o que aconteceu? Mas antes aqui, quando eu comprei, como essa propriedade ficou muito tempo sem manusear, aqui tem esse capim que eles chamam de encrenca de vizinho, que na verdade acho que é o estrela africana. Estrela africana. E ele estava aqui com, sei lá, 1,50 m de altura. E claro, o sistema todo parado. Inclusive aqui na beira, ali onde é o barranco e tal, até o vizinho, era tanto mato aí que os caras não limpavam que eles passavam roundup. Aí falaram pra mim, não, mete roundup. E eu já tava com a ideia, não vou botar veneno. Vou desenvolver de outra forma. Aí cheguei com a roçadeira aqui, mas era uma desgraça. Porque ele desenvolve um talo duro quando ele tá muito grande. E aí eu tinha que vir com a roçadeira de cima para baixo, abrir um buraco, chutar com o pé embaixo, para tirar ali umas raízes dele e tirava aqueles bolão e tal. E na época eu estava querendo fazer a agrofloresta aqui embaixo, mas não estava pensando em café. Eu estava pensando só em ter uma matinha, porque ali no fundo, ó, o seu Nilo tem uma matinha, que o gado fica ali embaixo, né? Falei, ah, fica bonito aqui e tal. E depois eu vou falar disso, mas vamos falar aqui do pasto. Vamos pensar se dá para fazer um pasto sintrópico. Então o que aconteceu? Quando eu rocei a primeira vez, e depois plantei as árvores aqui, isso aí servia de biomassa, e tinha muita, porque o capim aqui estava velho. Aí esse capim, ele rebrota aqui, ó, se vocês forem ver. Né? A gente roça e ele vai rebrotando, ou seja, e o que aconteceu que é interessante? Essa linha de árvore que eu plantei, eu também plantei sem adubo. Eu vim aqui, porque aqui embaixo, não sei se dá para ver, ele tem mais umidade, porque o terreno aqui é descido, ó. Então, a tendência é a infiltração, a água vir aqui para baixo. Então, é uma área úmida, né? Então, eu plantei as árvores sem adubo nenhum e comecei a encostar o capim no pé delas aí. E aqui, como vocês podem ver, isso aqui tem 2 anos, vai fazer 2 anos, mais ou menos, que eu plantei isso aqui. Então o que acontece? Esse sistema provavelmente aqui foi se espalhando. A gente pode ver o meio aqui também. Alguém deve estar perguntando o que é esse capim que eu botei no meio. Isso é uma leira que eu estou fazendo, eu vou plantar milho aqui no meio depois para experimentar. Então, eu fiz uma leirinha aí, lá para agosto. Então aqui ó, ele se espalha por tudo, e aqui para trás também. Tá vendo? Até as vaquinhas ali do seu Nilo, quando eu estou roçando, elas vêm ali, porque tá tão bonitinho esse capim, eu rocei a semana passada. Joguei um monte de capim para elas lá do tal de estrela africana, elas adoram. Bom, então o que aconteceu? Esse capim, o pessoal fala, não, mas é um capim difícil. Eu falei, não, mas eu vou usar ele aqui para biomassa. E fiquei roçando. Aí, para surpresa minha, não fiz nada.
Fui roçando, roçando, chegou o inverno, que está chegando agora, começou a nascer isso aqui, que já está nascendo. Vocês dá para ver? Isso aqui é o tal do azevém. Então, por que tem azevém? E esse capim estava aqui anos. O que pode ter acontecido? Eu rocei, faz uns 2 anos atrás. E aqui, do outro lado do Rio Areias, o pessoal planta azevém para dar para as vacas, que é uma forragem de inverno. E isso aqui fica, agora o capim, estrela, ele entra em dormência e o azevém vem para cima. Depois para frente, quando tiver aqui, eu vou filmar para vocês verem. Isso aqui ficou um absurdo, porque ele enche de azevém. Ele já está surgindo tudo no meio. Eu não joguei uma semente de azevém aqui. Provavelmente veio com o vento, ou já tinha aqui, sei lá. Inclusive, fica lindo aqui. Inclusive, ano passado, o touro ali do seu Nilo se machucou, ele precisava dar alguma coisa fresca, eles vieram aqui, cortavam o azevém todo dia e levavam para ele. Então, o que eu estava pensando? Eu falei, o problema de você desenvolver um pasto sintrópico é o seguinte. O que nós estamos vendo? Que permanentemente, se o sistema ele vai produzindo fotossíntese, ele vai alimentando o micro-organismo do solo, o micro-organismo do solo alimenta as plantas e vira um círculo virtuoso. Quando você tem um tipo de capim só, que nem a gente estava vendo no anterior lá da uva, o pasto do seu Nilo, está errado, não está, é a forma com que eles trabalham tradicional. Passa calcário, depois põe adubo e o pasto vai ficar lindo. Aí o boi come, engorda, fica tudo beleza, só que chega o inverno ele anda para trás, porque acabou o alimento. Aqui não, o que explica isso? Você tem um capim que todo mundo chama de encrenca de vizinho. Outra é um capim que o gado adora. Inclusive eu conversando com o Johnny ali, ele falou assim, não, é um capim que não é muito nutritivo. Eu falei, mas será? Ele falou, não, mas é um capim que onde tem a vaca vai primeiro lá. Aí eu falei, ô Johnny, mas será que a vaca é burra? Ela gosta desse capim quando tá novinho, né? Se ele envelhecer, ele fica com o talo muito duro. E é aquela discussão também sobre pasto, né? E sobre alimento em geral, o que for. Será que um alimento bem nutrido, um capim bem nutrido pelo solo, pelo micro-organismo do solo, ele não é mais nutritivo do que um capim alimentado com um adubo? Talvez a vaca coma até menos, né? Agora, ela deve conhecer de capim, né? A vaca é capim, né? Apesar de eu gostar mais da carne do que de salada. Mas é uma coisa que tem que começar a pensar. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, como o sistema sintrópico ele tem que se autoalimentar, vamos imaginar o seguinte, que eu faço um pasto com estrela africana, o encrenca de vizinho, e também o azevém. O encrenca de vizinho vai ser a pastagem de verão, e o azevém vai ser a pastagem de inverno. E a gente viu aqui que eles convivem bem junto, dentro desse sistema natural, alimentado pelo solo, pelos micro-organismos do solo. E você pode ver que roçou, o outro já está vindo. Olha aqui como é que está cheio disso. Isso aqui vai ficar uma coisa linda. E o pessoal no começo pedindo para eu passar Roundup, né? Então vamos imaginar o seguinte, eu quero desenvolver um pasto sintrópico, pelo menos aqui na região, ou isso aqui é um teste, e claro que foi por acaso, a gente vê que o estrela africana não briga com a azevém. Então o que eu posso fazer num sistema desse? E muita gente pergunta, mas por que plantar árvore? No meio do pasto, vai perder espaço, vai não sei o quê. É o seguinte que a gente tem que imaginar. A gramínea, a grama e tal, ela pode sustentar milhões de ruminantes, que nem acontece na África lá. Aqueles milhões de gnu e tudo, sustenta todo um ecossistema. Eles roçam, quando o capim cresce, quer dizer, eles fazem a roçada, vamos dizer assim, e vão passando comendo. E também tem os dejetos dele, vão alimentando o sistema. Aquilo fica um período de seca, quando chove aquilo rebrota tudo. Então esse capim africano, e a maioria aqui no Brasil é africano, ele não desenvolveu por acaso, né? Ele consegue sustentar milhões e milhões de
de seres. Mas o que acontece? Vamos supor que a gente queira fazer um pasto dessa maneira, sintrópico. E por que, de repente, ter uma linha de árvore a cada, sei lá, 5, 6, 7 metros? Porque a gente viu que na agricultura sintrópica, a linha de árvore, etc e tal, é como se ela fosse um banco de micro-organismos no solo. Porque é muito mais desenvolvido, né? As árvores vão mais profundamente, pegam umidade e tal. Vamos supor que você faz um pasto e dá uma seca. Talvez o capim não consiga suportar a vida do sistema. E a linha de árvore é como se fosse uma preservação desse sistema. Além de fazer sombra e outras coisas, né? Quando se pegar um período de seca, de fazer menos sol e o gado também gasta. Aí você fala, mas as vacas vão comer. Tudo bem, no começo tem que cercar a linha de árvore. Mas quando a linha de árvore crescer, e depois nós vamos ver lá num outro sistema onde eu contei erosão, você pode plantar eucalipto junto, e depois o eucalipto você pode cortar e usar para outras coisas, e vender, etc e tal. Tiver as árvores com uma altura que o gado não consegue destruir, ele vai podar para você, inclusive. Vai diminuir o teu trabalho. Ele vai podar, é que nem lá no seu Nilo, ele tá podado. Eles, até uma altura eles comem. E aí a parte de cima das árvores tem que fazer a poda também. Então é como se fosse um banco de reserva de micro-organismos do solo. Para que, se você plantar só capim, dependendo das condições climáticas, talvez ele se sustente. Mas pode ser que se der uma seca prolongada, o micro-organismo do solo morra e atrase muito. Aí o agricultor ou o pecuarista vai ficar ansioso, vai meter calcário e adubo, o mato vai ficar louco, só que o micro-organismo do solo vai morrer. Daqui a pouco regride tudo. Então, por essa experiência, que nem eu falei, estava esse capim aqui, eu rocei ele, comecei a roçar, ele vai se renovando. O sistema de árvore aqui também alimenta ele. A gente vê aqui no meio que não está bonito, ó. Entendeu? E o sistema de árvore vai alimentando e vira um sistema só. E isso aqui vira um sistema sintrópico. Você só vai manejando, podando as árvores, bota no chão, alimenta a própria linha de árvore, e etc e tal. Pode triturar, espalhar por cima do capim, e o sistema vai se desenvolvendo. Porque aqui, ó, vocês podem ver que está bem verdinho. Provavelmente essas árvores aqui estão todas ligadas uma a outra. Esse capim que está aqui atrás, que está se espalhando, que é o... Aqui está um pouco de luz, não. Que é o estrela africana, ele está lindo esse capim. Porque o sistema está se espalhando como um todo. Então, na minha opinião, é uma coisa que precisa ser estudada. Quer dizer, aqui na região, talvez se consiga desenvolver um pasto sintrópico com o estrela africana e com a azevém. Então, por exemplo, nós estamos aqui no inverno, alguém... Agora, aquela história, para recuperar um pasto, vamos supor, degradado e etc e tal, eu faria primeiro a linha de árvore, depois nós vamos ver no vídeo futuros como eu fiz lá uma linha de árvore para conter erosão, mas já mais desenvolvida, né, que eu já tenho mais a técnica da agricultura sintrópica, e como se desenvolve rápido. E aí, a partir de cada linha que você desenvolve os micro-organismos, você consegue biomassa e vai espalhando esse pasto, né? Claro, depende de cada tamanho de terreno, da capacidade de investimento e etc. Mas aqui está provado que o estrela... Agora a estrela africana adormece, o outro vem e toma conta, o azevém. E não mata a estrela africana. Aí vai passar o período do azevém, o estrela africana vem para cima. Aí quem que vai roçar o pecuarista? O boi. Ele vai estar sempre roçando. O que não pode é a questão da quantidade de boi. Não, o mato está bonito, vão meter um monte. Só que tem o problema do pisoteio, né? Então, se compactar demais o solo, pode atrasar o desenvolvimento do sistema também. Então, essa é a minha, pelo menos aqui com a experiência prática, que talvez possa funcionar
Um pastinho sintrópico legal, sem adubo, sem calcário. Não vai botar calcário que você mata os bichos tudo. Olha lá a água lá na bactéria anaeróbica. Depois nós vamos falar sobre isso. Quando eu for falar aqui da linha de árvore. Elas ficam lá com cor de cobre. E cheiro de... Mas elas estão ali, ó, são anaeróbicas. É porque desceu muita água para cá. Então, pessoal, essa é uma ideia para pasto. Pode ser discutida. Depois, ó, Zevenzinho, ele tá vindo, que é uma beleza. E ninguém jogou uma semente de Azeven aqui, nada, ele já se espalhou. E tava dormindo. Então agora é a vez dele. E ainda tem lá, brotando uns estrelas africanas. Olha aqui, ó. E aqui também tem minha. Aqui eu também fiz uma leira. Eu vou plantar. Eu gosto de milho doce, aquele milho asteca. Eu lembro da minha avó, que era americana, ela adorava. Eu vou plantar uma carreirinha de milho para comer. Imagina esse solo, como é que ele deve estar. O milho vai entrar aqui e vai ficar felizão. A gente faz a leira aqui com capim para alimentar mais os micro-organismos aqui, né? Com umidade e tudo, né? Aí quando for plantar, mas tá vendo que o capim em volta tá bonito. A gente abre essa leira e planta o milho no meio. E o capim vai ajudar a criar o milho. Eles não brigam, planta não briga com a outra. A não ser que abafe, né? Que é muito pequena, aquela história toda. Mas planta gosta de planta. E eu digo o seguinte, para você ser um agricultor sintrópico, você tem que começar a gostar de mato. Não para comer, né? Que um churrasquinho é bom, mas... não, mas eu como salada também, tô brincando. Como bastante verdura e tal. Ok, pessoal. Uma ideia, hein? Para pasto sintrópico. Um abraço a todos. Esse é um vídeo teste de abertura que eu vou usar no início de todos os vídeos para falar do tema utilizado nesse canal.